Oi, olá, amado e amada. Que assunto gostoso, né? Interessante, importante que vamos conversar aqui hoje é sobre a mercadoria mais valorosa da nossa vida. Então, nós vamos conversar hoje aqui sobre isso. Eu gostaria sempre, sabe, de lembrar de que nada nada no nosso caminho, na nossa vida, acontece por engano. Eu fui naquele lugar, não devia ter ido. Eu falei tal coisa e acho que não devia ter falado. Ou eu escutei uma coisa que eu não gostei. Então, não adianta ralhar, não adianta querer responder, não adianta querer ser infantil, e porque nada na nossa vida acontece por engano. Se você ouviu uma mensagem que não gostou, se você ouviu alguma coisa que não agradou, então tá na hora de você focar mais na mercadoria mais valorosa da sua vida, que é o tempo. Se eu, se eu não valorizo o meu tempo, eu não valorizo o tempo do outro. Ou, ao contrário, se eu não valorizo o tempo do outro, eu estou automaticamente desvalorizando o meu tempo. Então, nós vamos falar aqui muito sobre isso, né? De novo, eu vou citar que é muito importante: nada acontece por engano. Nada mesmo. Ou lembrando que o universo não desperdiça energia com quem não está pronto, né? Então, o tempo é uma mercadoria mais valorosa da nossa vida. Quando desperdiçamos tempo fazendo coisas que não queremos fazer, acabamos assim encontrando, acabamos assim encurtando, encurtando a nossa própria existência, né? Então são pessoas que ficam severamente doentes, é, morre às vezes num tempo que ainda não era, talvez chegada a sua hora, porque estamos fazendo coisas que não gostamos. E se ficar assim, e se ficar assim, entregando assim todo o seu tempo aos outros, você deixa de ter qualquer coisa realmente sua. Então sempre tem que haver um limite. E tipo assim, as pessoas mais próximas sabem do que eu estou falando, né? Eu nunca fui muito mesmo de ficar indo em festas, boates, mesmo quando muito nova. Nunca fui muito disso, não. Já fui, sim, talvez uma, duas vezes em cada coisa desse naipe, desse nível, é, mesmo se tratando de talvez doutrinas, religiões. Eu sou uma pessoa muito curiosa, já andei em muitas coisas, mas tipo assim, uma, duas vezes, nunca mais. E tem seitas, igrejas que você nem consegue entrar, né? Então, prestar muita atenção para não ficar entregando nosso tempo, todo o nosso tempo aos outros, né? Para ficar agradando os outros. E você deixa de ter qualquer realmente qualquer coisa sua. São pessoas que não conseguem realmente chegar numa certa idade e já ter algumas coisas suas, porque ficou dando muito seu tempo aos outros. Então, eu realmente, né, quem me conhece mais de perto sabe que eu não vou a festas, né, comemorações, e, ou qualquer outra coisa entediante.
eu não vou. Pode me oferecer, fazer o convite, me agradar, fazer o que for, eu não vou. Eu simplesmente digo não. E ou qualquer lugar que eu me sinta assim, uma situação assim incômoda, né? Que eu me sinta incômoda, é, uma situação incômoda dentro de mim, eu digo não. E isso eu digo também para visitas, tá? Hoje eu limito muito visitas dentro da minha casa, porque a gente sabe que é o nosso templo. E a mesma coisa também, eu não fico indo muito na casa dos outros. Só você realmente, a pessoa, realmente você vê que a pessoa está precisando de uma companhia, quer alguma coisa, eu até dou uma passada. Mas eu nem sou de ficar muito na casa dos outros, e não gosto, e também não gosto de receber visitas. Não gosto. E eu digo não mesmo. Mas sempre recuo com elegância. Não posso, estou ocupada, eu tenho outros compromissos, e, e a gente vai recuando com elegância. Então, diga sempre o que precisa ser dito e se retire. É assim que a energia do conflito ela volta pedindo uma nova relação. Melhor maneira de vencer uma discussão é você deixar a outra pessoa vencer, né? Não fica a pessoa está totalmente fora daquilo que você, no nível que você já chegou. Então, não fica discutindo com a pessoa. Você simplesmente diz o que tem que dizer e sai. A mesma ela achando que ela ganhou a discussão, o problema é dela. Não fica perdendo o seu tempo. Lembra que o nosso tempo é a nossa mercadoria mais valorosa, né? Deixa a pessoa achar que ganhou, que você é idiota, né? Sabe, eu tenho um problema com um vizinho aqui sem noção, totalmente sem noção. Tá? Então, ele pode me chamar o que ele quiser, sabe? Você é idiota, você é isso aqui. Devo ser mesmo. E saio, né? Quando eu concordo, porque o jogo acaba. E não tem mais nada para dizer quando você concorda. Porque a provocação perde o sentido. E o poder que temos é quando escolhemos não jogar o jogo do outro, das coisas que ele está te chamando, porque o outro é ele. E ele está vendo ele mesmo no outro. Então eu fico até satisfeita de até ouvir um pouco o que ele fala, que ele está falando dele, né? E você pode perceber que isso é com todas as pessoas. Sempre que você está ofendendo um outro, você está ofendendo a você mesmo. Quando você está fazendo bem para o outro, você está fazendo para você mesmo. Está fazendo mal para o outro, você está fazendo para você mesmo. Porque eu sempre digo aqui, o outro não existe. Dessa forma que você consegue manifestar o céu na terra, né? Porque nós viemos aqui para experimentar a vida e criar. E se você não gosta da criação, né, que você vive, você não está vivendo a sua vida. E sim, os programas que herdou, né? Quais são, Maristela, os programas que a gente herda? Eu tenho que ser boazinha, ser um bom filho, depois ir para a escola, depois fazer faculdade, aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que aposentar. São os programas que eu herdei. Mas tem muitos homens honrados que dizem não quero ter filhos. Tem muitas mulheres honradas que dizem não quero ter filhos, do que aquelas que se submete, né, ao gosto do outro, mente para o outro que está tudo bem que ela é como as outras, vai ter filhos e depois maltrata os próprios filhos de inúmeras situações, né?
Então, eu honro muito as pessoas que assumem, não quero ser mãe, ou não quero ser pai, né? Ou não quero casar, porque você desafia qualquer pessoa e vai ver que você é muito mais feliz do que qualquer outra pessoa que está seguindo as programações e que herdou. Então, e quando assim você reescreve, né, o seu caminho, você cria a sua realidade. E então manifesta o céu na terra. São pessoas que vivem bem mais satisfeitas, bem mais felizes. Eu conheço um monte de pessoas assim, né? E que já muito cedo ele faz o dinheiro trabalhar para ele. Ele não seguiu nenhum padrão que herdou. Eu não quero ser pai, entendeu? Eu tenho filhos assim, eu não quero ser. Eu não quero, ele pode até mudar lá para frente, mas ele não quer, e aqui todo mundo respeita. E é uma pessoa já com pouca idade e que já faz o dinheiro trabalhar para ele, porque ele vive na alegria, ele faz o que ele quer, ele é feliz, né? E, e a gente tem que entender que a gente está no planeta mais espetacular que existe, e isso é a verdadeira alegria. Você faz programa e reprograma o que te deixa feliz. Se você todo dia faz o que te deixa feliz, você não vai ser dependente de ninguém e nem do dinheiro. Mas se você está fazendo o que os outros te falaram que é para fazer, é claro que você está infeliz. E se você é infeliz, você fica cuidando da vida dos outros. E daqui a um tempo você vai ver que da vida que você tentou cuidar foi e a sua ficou. Né? Já disse que o tempo é a mercadoria mais valorosa que nós temos. Então, todas as informações assim estão no campo e não nas células. Isso os biólogos já conseguem cientificamente provar isso, que as informações estão no campo. O que é o campo? É o universo, é o divino. E então, o ato de mergulhar fundo em si mesmo, né? Quando eu mergulho fundo em mim mesma, eu alcanço uma nova forma de pensar. Né? É aí que eu estou valorizando meu tempo. Eu aprendo algo assim novo e então faz com que eu me conecte, faz eu me conectar e criar antenas que alcançam o campo, o divino, onde tudo que eu desejo já existe, né? Já temos vários seres muito despertos, que a gente conhece até por aqui pela internet também, que sabem, já descobriram isso. Que quando eu tenho uma mudança, nem que for pequena, qualquer mudança pequena, que eu já não faço mais aquilo porque eu não gosto, não vou fazer mais. E eu faço uma coisa que eu já gosto, tive uma mudança pequena, eu me aproximo desse campo, né? Eu estou mais próximo de entrar e não sair mais dessa realidade paralela que eu quero viver a abundância em todos os sentidos, né? E então, toda vez que eu aprendo algo novo, faz eu me conectar e criar antenas que alcançam o divino, onde tudo que eu desejo já existe. Presta atenção que eu repeti 2 vezes, porque é muito importante. O que passamos, o que pensamos, é o que nós pensamos o que nós pensamos e sentimos é o que transmitimos para o campo, para o divino. Então, se eu estou sempre pensando em coisas ruins e sentindo coisas ruins, ou estou sempre pensando o mal das pessoas e sentindo coisas ruins, eu estou transmitindo para o campo, para o divino, que eu quero mais disso. E
Então são aquelas pessoas que reagem emocionalmente. Né? Qualquer coisa que você disse uma coisa boa, ela reage negativamente porque ela entendeu completamente diferente. Isso, significa assim retornar às condições passadas. Então, às vezes a pessoa pensa que ela está evoluindo. E agora eu estou me tornando uma pessoa melhor porque agora eu estou frequentando reuniões de mesa branca, kardecismo, espiritismo. E você vê que qualquer coisa que você fala para a pessoa que ela realmente está errada, ao invés dela despertar e falar, opa, vou fazer, vai acontecer, ela vai reagir de uma forma infantilizada, né? Ela vai esquecer do profissionalismo. Isso, qualquer coisa que você pensar nesse momento, você vai ver que você já assistiu essa cena, né? Então, quando eu relaxo e observo a minha vida, né? Quando eu relaxo e observo a minha vida, e eu reflito sobre o que eu fiz, né? Então, supor, levantei de manhã, antes da meditação eu já faço isso, eu reflito tudo o que eu fiz no dia anterior, né? E como eu poderia ter escolhido melhor, fazer melhor do que eu fiz. Presta bem atenção, né? Então, esse ato de ensaiar mentalmente, puxa, eu fiz assim, mas hoje eu posso fazer ainda melhor. Esse ato de ensaiar mentalmente cria circuitos no meu cérebro e me preparando para agir melhor na próxima experiência que eu tiver no meu dia, né? Isso chama-se plasticidade. Plasticidade. Então, veja, levanto. Antes de meditar, eu observo, eu analiso tudo que eu fiz no dia anterior, mas situações que eu poderia ter agido melhor. E aí, então, eu entro em meditação, né? Isso é plasticidade, né? Quando eu estou me preparando para agir melhor na próxima experiência. Porque não adianta só meditar, não adianta eu ficar lá 5 minutos quietinha, 15, 20, 30 minutos, 2 horas, não é só meditar, é importante acordar em um novo estado de ser, né? Puxa, eu fiz tudo aquilo ontem, mas aqui, naquela situação, na outra, eu podia ter feito melhor. E isso é uma autoanálise incrível. Porque assim, eu evito que a doença chegue em mim. Porque se toda doença é uma redução de frequência, se eu estou todo dia me autoanalisando, e, puxa, aqui eu podia ter feito melhor ali também, e eu vou fazer tudo melhor no outro dia, eu não tenho como ter redução de frequência. Então a doença não vai chegar. E se eu estou radiando essa energia conscientemente, eu aumento a minha frequência. É aquilo que eu sempre falo, a pessoa devia ter vergonha de se expor. Coloca na internet que eu estou aqui na maca, coloca na internet que eu estou tomando soro, coloca na internet que eu estou mal. Porque você tem uma redução de energia, e nós não temos redução de energia com pensamentos bons, né? Pensamentos bons. Vamos supor que eu sou uma advogada, meu cliente pagou certinho, eu tenho um prazo, passou o prazo e eu não cumpri a minha meta, como é que eu espero que o universo me dê alegria, que o divino me sustente na saúde, né? E que eu tenha a dignidade no meu trabalho, né? Ou mesmo como psicóloga, né? Se o meu cliente paga certinho e eu não acho corretamente na sessão. Então, eu tenho uma queda de frequência. Né? Para mim, ficar doente é só um vento. Passou um ventinho diferente. Então, toda pessoa, né? Não adianta, sempre estou falando aqui, vou sempre falar. Toda pessoa que está doente, ela teve uma queda de frequência. Porque ela está com pensamentos ruins em relação a alguém, a ela mesma, a alguém. Ela quer ficar cuidando da vida dos outros. E ao invés de cuidar da própria vida, né?
Então, o objetivo não é apenas meditar, mas observar os efeitos em sua vida. Né? Puxa, eu analisei que eu podia ser melhor aqui, aqui e ali, depois eu fui meditar. E quais são os efeitos, né, que estão se modificando na minha vida? E se você dedica tempo a isso, lembra que o tempo é a melhor mercadoria, a mercadoria mais valorosa da nossa vida. Então, se eu dedico tempo a isso, eu estou imitando o Criador. Estou imitando o divino. Estou imitando o universo, o campo. Estou imitando Deus. Então, eu estou chegando mais perto, né? De eu entender completamente que eu sou Deus. E que minha vida pode ser pura alegria. E para criar algo magnífico, você precisa se tornar magnífico. Como eu se tornar magnífico? Já passou todo dia de manhã, eu levanto, eu reflito o que eu fiz ontem, eu fui ali, eu fiz aquilo, deixei de fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Puxa, hoje eu vou fazer tudo isso dessa forma. Vou fazer melhor, né? Eu não vou pensar só em ganhar dinheiro. Eu vou pensar em ser uma pessoa melhor. Então eu me torno uma pessoa mais alegre e o dinheiro passa a trabalhar para mim. E aí, é aí que o campo, quando eu falo campo, estou falando de Deus, o divino, o universo. É aí que o divino, o campo, abre as portas para mim, para nós, né? Mas primeiro, mude. Como é que você é sempre aquela mesma pessoa, sem ética, tirando a privacidade, às vezes, da família, de um vizinho, no trabalho, né, como patrão ou como funcionário, né? Se você não quer mudar, como é que você espera que a sua vida mude? Primeiro mude, né? No momento em que nós tornamos ninguém, né? Isso eu já falei em outros vídeos, eu volto sempre a falar, né? Alguém está te ofendendo? Se está me ofendendo, eu vou parar, não vou responder de imediato. Eu vou analisar, puxa, eu prometi uma coisa, eu não cumpri. Enquanto eu não recebi tudo, eu não fiz aquilo que ele pediu. Então, eu tenho que refletir. Se eu refletir e eu vejo que eu estou realmente errado, né? E então eu tenho que me tornar ninguém. Opa, parou, a pessoa está certa. Então, e se a pessoa está errada, eu me torno ninguém. Se eu sou ninguém, não tem como ele me ofender. Eu não sou ninguém, nada. Em lugar algum, em nenhum momento. E é quando nós vamos além de nós mesmos. Nós vamos além de nós mesmos, né? Vamos além de nós mesmos. E o ato de estar presente, né? O ato da gente estar sempre no presente, né? Se está falando com alguém, esteja ali, sempre no presente, fazendo alguma coisa, esteja ali. Eu faço muito disso com o paciente. Eu estou ali, o paciente sente que eu estou ali. Nos permite sempre novas possibilidades. Quando você diz assim, eu não consigo, você já deixou de existir, né? Porque como é que eu posso chegar em algum lugar já achando que eu não consigo? E agora, quando eu tenho atenção plena numa situação, e é uma metacognição, então, é assim, pensar sobre o que você tem pensado. Quer dizer, eu todo dia de manhã eu começo assim, pensar no que eu tenho pensado. Puxa, eu tenho pensado mal das pessoas? Eu tenho pensado mal de fulano? Eu tenho invejado ciclano? Então, pensar sobre o que você tem pensado. Quanto mais consciente você se torna dos seus pensamentos inconscientes também, né, dos comportamentos assim automáticos, você está tão acostumada a julgar as pessoas que ele se torna automático e das respostas emocionais que você dá, que você passa a ser mais idiota do que aquele que te provocou, né? Respostas emocionais condicionadas,
Quanto mais você se torna consciente disso, mais consciente e presente você se torna, né? Então, quanto menos inconsciente você for, mais controle você terá na sua vida, né? Quanto mais controle você terá da sua vida. Mas se você prefere ficar navegando na internet, ficar mandando mensagens, aquelas mensagens idiotas que eu sempre coloco aqui, né? Não vai falar comigo? Por que não fala? Por que não responde? Cara, você já mandou 2, 3, 4, não era para mandar nem a primeira, e você não percebeu ainda que a pessoa não tem tempo, ela não usa o tempo dela com besteira, né? Com coisas que não vão levar a nada, né? Porque o meu tempo é a mercadoria mais sagrada que eu tenho na minha vida. E mas você prefere ficar, em vez de analisar tudo que você foi ontem, que você pode ser melhor, você prefere, vou ligar a TV que tá passando um monte de besteira ali, que hoje já a gente tá num nível mais elevado, não aguenta mais, né? E se você não quer esse desconforto, se deparar com você e entender o que você pensa, ou o que você pensou no dia anterior, o tempo todo, né? É, então, mas ou é assim, ou eu enfrento agora, eu vou ter que enfrentar depois. Que é depois, na hora que eu estiver numa cama de hospital, que eu tiver sido acidentado, que eu tiver dando os últimos suspiros, né? E seja ou se torne um cientista da sua própria vida, né? Um cientista da sua própria vida, meditando os efeitos das suas ações. Medite sempre no dia posterior as ações do dia anterior. Onde que você agiu como uma idiota, né? Ou como um responsável que você pode fazer melhor hoje. Né? Sempre podemos fazer melhor. E é nesse processo que as coisas começam a se alinhar na sua vida. Se você não tem a sua vida alinhada, é porque você prefere TV, você prefere ver qualquer besteira na internet, você prefere qualquer ritual aí de qualquer seita, você prefere qualquer coisa, né? Uma boate, barulho, todo mundo fumando em cima de você, aquela fumaceira toda, né? Você prefere qualquer coisa ao se enfrentar, né? Então, como é que você quer que a sua vida se alinhe? E quando você faz isso, novas oportunidades aparecem e você começa a fazer conexões e correlações, né? Quanto mais você acredita, mais você confia no desconhecido. O desconhecido no modo sobrevivência é assustador, né? Você fica lá no modo sobrevivência. O dinheiro que eu ganho dá para sobreviver. Você fica no modo sobrevivência, é assustador. Mas no estado refinado, né, que você está sempre se autoanalisando todos os dias, o desconhecido se torna uma aventura, né? O desconhecido se torna uma aventura. E não é ir e forçar, é mudarmos a nossa energia. Nós atrairemos a experiência para nós, e aí nesse momento que tudo fica divertido, né? O ato de eu começar a me observar já é um nível superior ao que nós estamos vivendo e observando, né? Sendo observado. Então, você não ascende a níveis de consciência enquanto você está mentindo, né? Pessoas que mentem muito, mentindo, manipulando, machucando outras pessoas, né? Deliberadamente. Então, porque essas ações te ancoram nos níveis inferiores. E é por isso que você não consegue ter a vida do outro que você inveja.
enquanto você opera com desonestidade, crueldade e egoísmo, né? Então, sempre lembre disso, nada acontece por engano. E o tempo, o seu tempo, o nosso tempo é a mercadoria mais valorosa que nós temos. Aprenda, né? Acordou, não vai correndo lá, descer, comer. Você precisa ir no banheiro, vai no banheiro, escova seu dente, volta num lugar gostoso da sua casa e comece a se autoanalisar. Tudo que eu fiz ontem, o que eu podia fazer melhor? Hoje eu vou fazer melhor aquilo que eu não consegui fazer ontem. Hoje eu não vou dar aquelas respostas idiotas que eu dei. Hoje eu vou ser ninguém. Eu vou ouvir e calar, né? É uma forma de valorizar o meu tempo. Valorizar o meu tempo. E quando eu passo a ser ninguém, não ser nada, quem é que pode me ofender? Porque eu estou conectada com o campo, com o divino. Gratidão. Amor sempre.